É isso, 5 meses de Canadá fazendo hoje, e eu vim fazer esse vídeo aqui rápido para pontuar algumas coisas, né? Pontos positivos, negativos, o que eu tô achando aí desses 5 meses. Então fica até o final aí, que eu acho que vai ser muito bacana. Você que tem vontade de migrar, de mudar de país, fica até o final que vai ter muita informação boa. Então bora lá, pontuando aí. Primeira coisa, realmente o verão é muito curto, muito curto. Cheguei aqui em abril, dia 8 de abril, eu e minha família, né, minha esposa e meus 3 filhos. E no dia que a gente chegou, se eu não me engano, tava -6, alguma coisa assim, acho que era -6. Inclusive no dia seguinte, durante a madrugada, caiu até um pouquinho de neve. Logo em seguida veio o verão, né? E aí, hoje, dia 8 de setembro, já começou o friozinho. Hoje a mínima foi de 9 graus, não é tão frio, mas já começou. E a tendência agora é só descer, é só cada dia mais frio. Então, realmente, verão muito curto. Por isso que o pessoal fala aqui que a gente deve aproveitar o verão ao máximo, porque passa muito rápido. Agora a gente vai ter aí longos 6, 7 meses aí de frio, né? Em novembro, por aí, começa a nevar e aí são temperaturas negativas bem baixas, né? Algumas pessoas mais experientes, com mais tempo aqui, falam que esse mês não era para estar frio, mas começaria o frio lá para novembro, né? Mas nós estamos em setembro e já começou um friozinho aí bacana. E aí, 5 meses está valendo a pena, sim ou não? Para mim está valendo a pena, né? Vejo aqui uma oportunidade de poder ter uma qualidade de vida melhor. Confesso que esses primeiros meses estão sendo desafiadores, né? O investimento para vir foi um investimento alto, então até recuperar esse investimento, até ganhar mais experiência para poder ter um valor hora melhor, leva um tempo, né? Um processo, mas mesmo assim já está valendo a pena, né? Enquanto estava no Brasil, as oportunidades estavam bem escassas, e aqui a gente tem uma oportunidade melhor para ter uma qualidade de vida, um poder de compra melhor, né? Morar melhor, vestir melhor, comer melhor, enfim. Então tá valendo muito a pena nesse quesito. As crianças estão amando, né? Brinco com elas para a gente poder voltar para o Brasil, não querem, estão amando, gostam de ir para a escola. Então, assim, nesse quesito de gostar, mesmo com todas as dificuldades, né? De início, a língua, talvez não ganhando o suficiente ainda para ter aquilo que a gente veio buscar. Mas de uma forma geral tá muito bacana, né? Conhecendo pessoas novas, pessoas do Brasil, né? Inclusive tem um casal de amigos que foi Deus que enviou, né? São muito queridos. É um casal que a gente confia bastante, em poucos meses de convivência. Então tá sendo muito bom. No meu trabalho tá bacana demais, né? Cada dia aprendendo mais. Tô trabalhando na mesma área que eu trabalhava no Brasil, que é com vidro, né? Aqui eu tô como instalador de vidro. É um pouco diferente a forma de instalar, mas a cada dia a gente vai aprendendo aí e assumindo mais responsabilidades. Então tá sendo bem bacana. A empresa é promissora, a empresa que demonstra que tem uma carreira a ser cumprida ali, pode crescer e decolar junto com a empresa, né? É uma empresa que está crescendo a cada dia. Então tá sendo muito bom. Algumas coisas diferentes, alguns hábitos, na verdade, que eu tive que adquirir aqui, né? Inclusive era para ter feito esse vídeo antes falando desses hábitos. E eu vou tentar pontuar aqui de cabeça aqui, né? Exemplo, não entrar de sapato em casa, né? Aqui eu creio que seja uma cultura local, então chega, já deixa o sapato ali na porta de entrada, entra só de meia ou tem uma sandália, alguma coisa só para usar dentro de casa. Então é um hábito que tive que adquirir aqui. Na casa de ninguém você entra com um sapato. Inclusive na hora de trabalhar, a gente chega com tênis, né? Com a bota de trabalho, tem que tirar na porta e entrar. Ou colocar uma proteção na bota para poder entrar, né? Ninguém entra de sapato dentro da casa. Então é um hábito que eu tive que adquirir aqui. O uso de cinto de segurança contínuo, né? Eu sei que no Brasil também é lei, mas na minha cidade, cidade pequena, e não tinha esse hábito de usar toda hora o cinto de segurança. Então aqui entrou no carro, a primeira coisa, cinto de segurança, né? Porque a polícia fica em cima. Outra coisa,
placa de pare. Também sabemos que no Brasil é lei, tem que parar na placa de pare. Mas, aquele jeitinho brasileiro, chega, dá só uma maneiradinha e ali não vê ninguém passa. Aqui não. Aqui tem que fazer o stop. Chegar na placa de stop, parar, esperar e tal. E o interessante é que aqui, nos 4 lados do cruzamento, tem a placa de stop. Então, todo mundo que vai fazer aquele cruzamento para na placa de stop. Outra, ligada aí às leis de trânsito, né? Aqui tem os limites de cada rua, de cada highway, de cada BR, né? Então, andar em cima da risca, porque aqui realmente a polícia fica em cima. Se você passar, né, no dizer dos amigos aí na época dos Estados Unidos, chega a brotar do chão para poder te parar e vai te multar. Enfim, então assim, a lei de trânsito aqui é bem aplicada, bem aplicada. Você estacionou num lugar que não pode, você vai ser multado, isso é fato. Então, foi um hábito que tive que adquirir aqui, parar na placa de stop, usar cinto de segurança, né? Entrou no carro, colocou. Deixa eu ver se eu lembro mais algum aqui. Algum hábito que eu tive que adquirir aqui, que eu não tinha no Brasil. O almoço. Não tem hora de almoço. Então, você leva a marmita para o trabalho, pelo menos no meu caso, leva a marmita para o trabalho. A gente para ali, almoça, 30 minutinhos, volta a trabalhar. Né? No Brasil tinha 2 horas de almoço. Né? Na condição de empresário, não. Às vezes eu só almoçava também e começava a trabalhar, mas na condição de empregado, de colaborador, 1h30 de almoço para a empresa, 2 horas de almoço. Então aqui não tem isso. É um hábito que também mudou, né? Outra coisa bem diferente aqui em relação ao Brasil é o clima, né? Sem falar nas temperaturas ao extremo. Quando é muito calor, quando é calor é muito calor, e quando é frio é muito frio, né? Mas também a luz do dia. No verão, o sol se põe lá por volta de 9h30, às vezes 10 horas da noite, né? Hoje a gente está finalizando o verão, aí, próximo de finalizar o verão. Agora são 6h15, né? E o sol está alto ainda, o sol está forte. Provavelmente hoje vai se pular para umas 8h30, 9 horas. Então isso é bem diferente do Brasil. Mas tem-se, segundo aí o pessoal que já tem mais tempo aqui, que no inverno o dia fica menor, né? Vai amanhecer mais tarde e vai escurecer mais cedo. Hoje, por exemplo, eu levantei às 6 horas da manhã e ainda estava escuro. Então começou a clarear lá para umas 7 horas. Eu fiz uma caminhada de manhã e umas 7 horas que eu estava indo para o trabalho, começou a clarear. Então isso também é bem diferente do Brasil. Uma coisa que eu gosto bastante aqui é o desafio da língua, sabe? Eu sempre falei que eu sou movido a desafios, então eu vim pra cá sem inglês, né? O básico do básico do básico. Um bom dia e olha lá. E aqui aos poucos a gente vai aprendendo, né? Assim, os termos técnicos do trabalho, já tá dando para virar, né? Com os colegas de trabalho que falam inglês, e às vezes na casa do cliente já consegue resolver alguma coisa. Então, ao mesmo tempo que eu acho bem bacana esse desafio da língua, né? De aprender, de todo dia estar aprendendo uma palavra nova, uma formação de frase nova, ou de entender algo que a pessoa está falando ali. Isso é muito prazeroso. Ao mesmo tempo também é um grande desafio, porque às vezes, dependendo a pessoa que você está conversando ou está resolvendo alguma coisa, e não ter a paciência, né? De falar um pouco mais devagar, ou de, quando não entender, usar um tradutor. Isso às vezes gera um desgaste emocional, né? Inclusive, quando eu cheguei, fui passar pela imigração, o agente de imigração aparentemente estava bem estressado e ele estava sem paciência. Então foi bem desafiador ali poder fazer aquela entrevista de imigração ali, tudo em inglês. Então, mas no dia a dia aqui, para mim é muito prazeroso poder conseguir transmitir a minha mensagem ou entender a mensagem de quem está conversando comigo. Isso é muito bom, né? Saber que você está conseguindo entender, ou que você está conseguindo passar para ela o que você está querendo ali. Então isso é muito bom. No meu trabalho, no dia a dia ali, tá bem bacana, né? Lógico que 5%, enfim, longe da fluência, né? Mas o basicão ali de mostrar, falar alguma coisa do trabalho ou entender alguma coisa do trabalho, graças a Deus está fluindo. Então isso eu acho bem bacana de poder estar cada dia melhor nisso aí. Outra coisa bacana é as crianças, né? Todo dia chega da escola é uma coisa nova, né? E a cada dia você vai percebendo que eles estão aprendendo mais a língua. Eles também têm esse desafio lá, né? As pessoas falam tudo inglês. Na escola dos meninos tem algumas professoras que falam português de Portugal, né? Tem 2 nacionalidades, às vezes é canadense e os pais são portugueses, então por isso fala português. Tem muito coleguinha brasileiro, tem muito coleguinha português também, então assim, isso acaba ajudando eles, mas
O meu mais velho, por exemplo, ele está ansioso para poder aprender a língua logo e poder já falar ali com fluência. Então ele está dedicando bastante aos estudos e cada dia está aprendendo. Eu admiro muito ele por essa questão de querer também. É a mesma coisa, como eu falei, eu também de querer aprender a língua logo para poder comunicar. Então, para os meninos também está sendo maravilhoso e é muito prazeroso ver eles também com esse aprendizado aí a cada dia. Eu até brinco às vezes com minha esposa, com os colegas de trabalho, que aqui no Canadá a segunda língua não deveria ser o francês, né? Ou na verdade aqui, não que seja a segunda língua, mas aqui fala inglês e francês. A província que eu tô, que é a província de Ontário, fala inglês, mas tem a província de Quebec que fala francês, né? Algumas regiões falam francês. Mas aqui em Toronto, tem muita gente que fala português, principalmente português de Portugal. Então assim, a maioria das coisas que você vai resolver, que seja numa loja, que seja no banco, que seja na escola, você vai encontrar alguém que fala português. Então assim, não tem muita dificuldade para resolver certas coisas não. Às vezes órgãos do governo fica um pouco mais difícil, né? Mas às vezes tem alguém ali que fala um espanhol e o espanhol dá para compreender e resolver alguma coisa ali, né? Mas assim, principalmente em lojas, bancos, restaurantes, você vai encontrar alguém que fala português. Então assim, não tem essa dificuldade não. Acho que por isso que as pessoas, muitas pessoas querem vir para cá, justamente, talvez não tenha muita dificuldade com a língua. Claro que tem, né? Quem fala inglês vai resolver muito mais fácil, mas também quem fala só português de início consegue agilizar muita coisa. Algumas coisas que quem chega assim de início precisa resolver, né? Eu vou compartilhar com vocês aqui, por exemplo, a carteira de motorista, né? Recente eu fiz a aplicação para Drive License. Então, para quem é do Brasil, que tem carteira no Brasil, que está com a carteira válida, chegando aqui, ele pode fazer uma transcrição dessa carteira no consulado aqui, que é como se fosse um documento validando a carteira do Brasil. E aí você vai num órgão do governo, se não me engano é Serviço Ontário, e aí você faz uma provinha lá, você passa nessa prova, você já pega a Drive License, como se fosse uma carteira provisória aí do Brasil. E aí em seguida você já pode marcar a carteira definitiva, que aqui o pessoal fala G-Full, né? A carteira G. Então eu já tirei a minha Drive License a G1, que é essa permissão, e aí já agendei a minha carteira, a minha Drive License, né, a G-Full, para outubro, né? Tem um tempo aí, um delay aí de espera, não tempo de espera, porque eu acho que muitas pessoas para poder aplicar. Então a minha está marcada para outubro. Então assim que eu tirar a Drive License, que eu tirar a carteira de motorista, vou ver se a gente já consegue comprar um carrinho, porque chegando no inverno agora é mais desafiador sem carro. No verão, tá, não senti muita diferença não. Meu transporte aqui para o trabalho, ali um scooter, né, um patinete elétrico, então não tive muita dificuldade não. E para sair com a família de ônibus, tranquilo. Mas no inverno eu creio que não dá para ir, né, de patinete por conta do frio. E também se ficar em ponto de ônibus, esperando o ônibus ali, menos 20, menos 25, eu acho que seja desafiador. Então, assim que eu tirar minha habilitação e Deus permitir, a gente vai comprar um carrinho. Aí você vai falar, nossa, já vai comprar um carro? Então, não, porque aqui o acesso é mais fácil, vamos dizer assim. É um carro que no Brasil seria talvez 40, 50 mil reais, aqui você compra aí 8 mil dólares, 6 mil dólares, 10 mil dólares, um carro bom. E aí um carrinho bem mais simples no Brasil, você ia pagar aí uns 25 mil, 30 mil reais, você vai comprar aqui por 3 mil dólares. Vamos colocar aí que um assalariado recebe em média aí a 18 horas, ele consegue tirar aí uns 600, uns 800 por semana. Quer dizer, um mês de trabalho, um mês e meio, compra um carrinho, né? Assim, só para questões de comparação. Então não é lá essas coisas, ter um carro aqui, né? Costumo dizer que no Brasil a gente se preocupa muito em o ter, né? E aqui não tem essa preocupação. Lá, às vezes quer ter um iPhone, quer ter um Corolla, né? Aqui são itens de uso. Um iPhone é um telefone, todo mundo tem, então não tem esse negócio de diferencial, todo mundo tem, né? A gente fala de iPhone que é mais conhecido, mas né, que seja Samsung, o S20, acho que é o S26, o último, não sei, S25, todo mundo tem, é muito acessível, né? Pra você ter ideia, eu cheguei e aí no plano do telefone eu já consegui pegar um iPhone 16 e aí eu pago ali uma taxinha ali todos os meses junto com o plano, né? Então tem um contrato de 24 meses, mas tá tudo incluído ali no plano de telefone ali. Então acho que paga
70 e poucos dólares, com 100 GB de internet, ligação à vontade, SMS para o Brasil, enfim, já com telefone. Então, assim, é muito acessível. Então, para comprar um carro aí, às vezes você consegue comprar um carro zero sem entrada. Você vai pagar aí prestação de talvez 700, 800 dólares a cada 15 dias aí, uns mil. Eu tenho um amigo que comprou um carro e ele paga, acho que com seguro, a faixa de $1.000 por mês. Um carro zero ele comprou, 2025. Então isso é bem acessível, bem diferente do Brasil, essa questão. Aí às vezes me perguntam, e aí, tem vontade de voltar para o Brasil? Pensa em voltar para o Brasil? Eu respondo o seguinte, eu sei que a minha vinda para cá foi uma permissão de Deus. Então eu tenho um propósito a seguir aqui. Eu tenho uma trajetória a seguir aqui. Se eu vou voltar para o Brasil mais para frente, um dia, se for vontade de Deus e Ele colocar algo para eu voltar, com certeza irei voltar. Hoje eu não teria o desejo de voltar, né, por tudo que o país está passando aí, questões políticas, né? Não vou entrar no mérito, mas todo mundo está vendo o que está acontecendo. Então, assim, a tendência é cada dia ficar mais desafiador para quem está no Brasil. Muita gente fala, né, que enquanto uns choram, outros vendem lenço, né, que vê a oportunidade na dificuldade, mas são para poucos, né, são para poucos que vão conseguir essa oportunidade, porque realmente está desafiador, muito desafiador aí no Brasil. Então hoje eu não voltaria, né, só se fosse algo assim que fugisse do meu controle, mas estou muito tranquilo aqui, muito satisfeito aqui. Não tá fácil aqui, né, tá desafiador. Aqui o aluguel é caro, o aluguel aqui é caro, consome aí 50% do que a gente ganha, então é caro, mas mesmo assim ainda tá melhor que no Brasil, né? Em Toronto em específico não é lá essas coisas de organizado, de bonito, você vê muito, né, algumas regiões sujas, mato e tal, mas mesmo assim ainda é diferente do Brasil, das grandes capitais. A questão em Toronto de segurança também não é essas coisas, acontece muita coisa e tal, mas muito longe do que é no Brasil em grandes capitais. Eu não posso falar da minha cidade, que é pequena, pacata e tal, que é bem tranquila, cidade bem agradável, mas levando em consideração o tamanho de Toronto, em comparação com o Rio de Janeiro e São Paulo, aqui é muito mais seguro, não há o que falar, né? Sem falar das oportunidades. A saúde aqui, como vou dizer, é bem parecida com no Brasil, assim, né? É grátis, porém, esses dias mesmo eu sofri um pequeno acidente, tive que ir no hospital fazer dar uns pontos na mão. Levou aí umas 4 horas para me atender, tanto para dar os pontos quanto para tirar depois de uma semana. Mas atendeu e é um hospital de qualidade, né? Muito bem organizado e tal. O pessoal reclama que demora a questão de atendimento, né? E que é um pouco diferente, por exemplo, você vai, aqui tem, cada família tem um médico de família, e esse médico é como se fosse o médico do postinho, ele que vai te encaminhar para o especialista. Então às vezes você chega queixando alguma coisa para o médico, se ele achar que não é nada, ele não vai te encaminhar. Não é igual o Brasil, que você pode ir lá e pagar uma consulta particular, e, eu acho que eu tô com isso, pagar uma consulta particular e fazer. Não, aqui não, aqui o médico tem que te encaminhar, não tem essa questão de ser particular. Eu creio que seja, pelo que eu já entendi, é assim, você tem que passar pelo seu médico de família, e se realmente ele achar que você precisa, ele vai te encaminhar e você vai fazer tudo grátis, tudo bom e do melhor. Mas se ele achar também que você não precisa, não vai te encaminhar, né? E outra coisa também, a saúde aqui é sobrecarregada, principalmente em Toronto, porque tem muito imigrante, né? Então é sobrecarregado, você conseguir um médico de família mais desafiador. Então, assim, em relação ao Brasil, em questão de qualidade, eu creio que seja melhor. Mas talvez de pré-atendimento, atendimento ali inicial, no Brasil seja mais rápido. Mas aqui depois que atende também, que você entrou, é do bom e do melhor, e enfim. Eu tenho um amigo que a filha dele adoeceu, ficou internada e sim, teve do bom e do melhor. Então, tem essa diferença. O atendimento é demorado, mas quando atende, é do bom e do melhor. No Brasil, talvez te atende mais rápido ali no pronto-socorro. Não sei em cidade grande, mas na cidade que eu morava, menor, é rapidinho ali e tal, resolve ali no primeiro momento. Mas aí depois, se precisar de uma cirurgia, algo mais agravante, você vai ficar na fila do SUS, né? Enfim. Gente, então é isso, né? Passei um pouquinho aí desses 5 meses para você, tudo que eu acho bacana poder compartilhar. Mas eu quero pedir a ajuda de vocês. Deixa aí nos comentários aí o que vocês querem saber, né? Alguma dúvida, algo que vocês têm curiosidade ou têm dúvida. Manda aí, sugestão de vídeo,
né? Manda aí, porque para poder ajudar aí a movimentar o canal e fazer conteúdo bacana para você ler, tá bom? Fica aguardando aí o comentário de você. Se você curtiu aí, nessa informação valeu a pena, deixa um like aí, tá? Compartilha com alguém que tem interesse também de migrar, de mudar de país, de vir para o Canadá, de vir para Toronto. Compartilha com essa pessoa. E se tiver alguma coisa que eu, né, puder ajudar, pode mandar aí uma mensagem aí no vídeo aí que eu vou estar respondendo assim que possível, tá bom? Valeu, forte abraço, obrigado por ter aqui e até o próximo vídeo.